está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns de seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem ainda outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei então perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir as tradições dos homens. Então Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei: o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro, do coração humano, que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas, mas saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nossa palavra de hoje, irmãos e irmãs, é uma palavra muito forte. Jesus nos dá uma palavra forte e nos convida à conversão do nosso coração. Você tem fé? Sim. Nós temos fé porque somos, com rara exceção aqui hoje, somos todos batizados no Senhor. Olha só aquela criancinha ali que não é batizada ainda, né? Já é batizado, irmão? Ainda não, né? Vamos batizar depois, né? Vamos batizar outro dia. Somos batizados. E a fé nos é dada pelo nosso batismo. Somos membros da Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo isso, católico, apostólico, romano, a Igreja de Jesus, a nossa igreja, a nossa fé, a gente vai se entendendo nessa igreja a partir da nossa teologia. A nossa teologia não é misturada, é muito clara. Cremos no Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo, Salvador e Libertador, o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa igreja também, com essa teologia, tem a sua doutrina, o catecismo, bem clarinho para nós, para a nossa vida. Toda a nossa vida sacramental, toda a nossa vida de oração, toda a nossa devoção, experiências com Deus, experiências da fé, experiências da misericórdia do nosso Deus, experiência religiosa. Temos a teologia clara, doutrina clara, toda a moral, toda religião tem o seu código ético, e nós temos um código ético de postura. Algumas coisas para nós são inegociáveis, não se negocia, não se cede. Defesa da vida não se negocia, a vida é a vida. Por isso que muitas vezes a nossa postura é forte, porque entramos, por exemplo, no debate sobre o aborto, porque temos um código moral católico, código moral cristão,
Isso é igreja, isso é fé. Tudo isso é muito bom. E ainda temos a nossa liturgia. O modo como nós celebramos a missa, como rezamos, também diz muita coisa de nós. São as marcas fortes da nossa experiência. Então, a nossa teologia, a nossa doutrina, a nossa moral e a nossa liturgia nos faz ser o que somos: católico, apostólico, romanos. Ter fé. E como é bom ser católico. Como é bom ter fé, como é bom seguir o Senhor. Como é bom estar nessa comunidade de fé. Como é bom ter irmãos que participam comigo dessa mesma experiência de fé. Tudo isso é maravilhoso, deve ser assim, deve ser promovido, ensinado. Mais uma vez agradeço aos catequistas que ensinam justamente a teologia, a doutrina, a moral e a liturgia para nossas crianças, jovens, adolescentes, também alguns adultos aí que chegam depois, que passam pelos catequistas, né? Hoje o Dom Jeremias disse assim que o futuro da igreja está nas mãos dos catequistas. Isso é forte, meu irmão, isso é muito forte. O futuro da igreja está nas mãos dos nossos catequistas. Tamanha importância que vocês, meus amados e queridos catequistas, têm para a nossa igreja. E vamos continuar insistindo nisso, na nossa fé. Jesus fala disso. O Senhor fala dessas coisas no Evangelho de hoje. A lei é importante, a norma é importante, os costumes são importantes. Mas existe algo mais importante ainda. Tudo isso, a teologia, a moral, a doutrina, a liturgia, as orações, a devoção, precisa estar aonde? Aqui? Só aqui, tá bom? Não, só na cabeça não dá, esse é o problema nosso. Se a teologia, se a fé, se a experiência religiosa for só uma experiência intelectual, ai, ai, ai de nós. Vamos ser chamados de hipócritas também. Jesus bate forte nos fariseus, nos judeus, porque eles sabiam tudo, compreendiam tudo. Mas dentro Jesus. Para chamá-los de hipócrita, para quem não sabe, a palavra hipócrita vem do grego, significa aparência. Tem só aparência. Aparenta ser católico, mas não é católico. Aparenta viver a fé, mas não vive direitinho, porque dentro está desconectado com tudo isso, longe da doutrina, longe da fé, na prática mesmo. E Jesus chama a atenção para nós, irmãos e irmãs, para esse mergulho do nosso interior. E nós sabemos quanta coisa que ainda tem para ser mudada, ser curada, transformada. E a força que tem a nossa fé para fazer tudo isso. A força que tem a nossa vida de oração para fazer tudo isso. A força que tem a comunidade de fé reunida. Como é bom estarmos aqui nessa manhã junto com irmãos, um se apoiando um no outro, para vencer, para crescer, para amadurecer, para avançar, para se salvar no nome do Senhor, pela fé que nós praticamos e pela fé que nós professamos. E assim vamos avançando. Mas precisamos ter a coragem de olhar para o nosso interior, olhar para nós, o nosso coração, a nossa alma, e ver ali o que não está bom. E se preocupar com isso. Se preocupar bastante com isso. As coisas externas, sim, vamos continuar fazendo. Pregando, defendendo, promovendo, ensinando, sempre. Mas que tudo isso entre fortemente na nossa alma, entre fortemente no nosso coração, nos molde, nos transforme, nos renove, nos restaure. Quando a fé, irmãos e irmãs, entra de um modo muito poderoso, quando a fé está no nosso coração, quando a palavra do Senhor, a norma, a lei, a liturgia, a teologia, a ética, está no nosso coração e vai determinando o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, certamente a nossa vida ganha muito, mais tranquilidade, mais paz, mais firmeza, mais alegria, porque vivemos da fé do Senhor Jesus. Menos divisão,
Quanto mais fragmentado nós estamos no nosso coração, mais a gente sente um incômodo, uma coisa que nos atrapalha a viver. A porta aberta para a tristeza, a porta aberta para essa agitação interior do nosso coração. Que o Senhor nos ajude a fazer essa experiência nova, que o Espírito Santo nos ilumine, nos transforme, que a gente possa conhecer mais a nossa fé, se dedicar mais ao estudo, conhecer verdadeiramente a nossa fé, a doutrina, a ética, aceitar, né? Muitas vezes a gente, não, esse aqui eu não quero não, esse aqui eu não gosto não, essa parte da igreja eu não gosto, essa parte da liturgia também não gosto não, essa aqui da ética, esse negócio aqui, não, pois é velho, é antigo. Não, a fé cristã católica é assim, e é essa fé que nós professamos, e é nessa igreja que nós caminhamos, e a igreja é esse caminho de salvação, a igreja é esse caminho de vida, e a gente quer caminhar por ele, a gente quer andar ali, verdadeiramente e justamente nessa estrada chamada Igreja Católica Apostólica Romana, com a sua ética, com toda a sua moral, com toda a sua liturgia, com toda a sua teologia, com toda a sua fé. Amém? Amém? Fiquemos em pé então, vamos professar a nossa fé. Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.